Bom dia, estamos nós aqui de novo, mais uma aula, online, por causa da pandemia, que ainda está se alastrando muito rápido e muito forte. Até, a gente tem que se cuidar, vamos se cuidar direitinho, para a gente fazer a nossa parte, orando e crendo que Deus faz a parte dele, amém? Então, nós vamos estar dando mais essa aula, crendo que logo voltaremos a aulas presenciais, amém? Mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a passar por esses momentos. E espero que todos estejam bem, vocês e suas famílias, amém? Nós vamos dar uma aula, vamos fazer um resumo da lição 11, 12 e 13. Então, para a aula não ficar muito cansativa, que eu sei que vocês não conseguem ficar muito tempo assistindo um vídeo, a gente vai fazer um resumo, tá? Vou ser breve, não vou me alongar muito não. Eu vou fazer um resumo das 3 lições. E a primeira lição vai falar sobre o perdão. Por que nós devemos perdoar? Qual a importância do perdão? Então, aqui na revista está dizendo assim: todos nós pecamos e por isso necessitamos do perdão de Deus. Ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor, toda a nossa dívida é perdoada. E esse fato deve ser suficiente para que possamos perdoar aqueles que nos devem. Com certeza, a dívida deles, por maior que seja, é bem menor do que a dívida que antes tínhamos com Deus. Se Deus nos perdoou, deixando para nós o exemplo do perdão. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele liberou perdão com tudo que ele sofreu. E a oração do Pai Nosso nos diz: perdoai à medida que nós perdoamos. Então, o perdão é algo muito sério, muito importante. Nós precisamos liberar perdão. E precisamos também saber pedir perdão quando for necessário. Amém? Então, está dizendo assim, que o perdão ele traz saúde para o corpo e para a alma. Porque a falta de perdão, ele gera doenças do coração, estresse, alteração da pressão arterial, gastrite e outras tantas. Sabe por quê? Porque a falta de perdão gera mágoa, a falta de perdão gera rancor, gera raiva, ira. E isso faz com que a gente se sinta mal. Na realidade, as pessoas às vezes elas nos ofendem e lógico que nós ficamos às vezes muito irado, muito irritado. Isso é normal, é natural de nós seres humanos sentirmos. Mas aí o que acontece? Aí a gente respira fundo, pede ajuda para o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ajuda a perdoar. E quando a gente perdoa, aí aquele sentimento ruim sai de dentro da gente. Porque se a gente for ficando com mágoa, isso traz um transtorno muito grande, traz uma coisa muito ruim dentro de nós. Por quê? Porque a falta de perdão faz a gente começar a sentir amargura, sentir tristeza. Vocês já viram pessoas que às vezes elas são assim bastante amarguradas e tristes? Parece que essas pessoas nunca estão bem. Se você conversar com ela, você vai ver que ela começa... como posso dizer, vomitar conversas antigas, falar coisas que vem lá de trás, que ela está trazendo na bagagem dela e ela não conseguiu perdoar. E essas pessoas se tornam pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar com elas, porque elas trazem amargura dentro delas, de alma, de coisas que ficaram lá atrás, que elas não conseguiram arrancar de dentro delas. Então, a falta de perdão nos impossibilita de receber a misericórdia divina, além de roubar a alegria e abater o espírito. Com certeza, há ofensas muito graves que deixam marcas profundas. Embora ainda possa restar uma pequena cicatriz, ela não incomodará mais. Isso acontece porque você é servo de Deus e por isso conta com um forte aliado, o Espírito Santo. Ou seja, tem ofensas na nossa vida, coisas que as pessoas fazem, que às vezes deixam cicatriz. Mas a cicatriz, quando você já se machucou, você vê que você fica com uma cicatriz assim, para sempre. Mas talvez você olhe para ela, até lembre de onde você se machucou. Mas aquilo já não incomoda mais. Aí você olha, você fala, eu tenho uma cicatriz no meu
braço de um gesso, quando eu era criança que eu quebrei o braço. Então, se eu olho aqui, eu lembro que eu quebrei o braço quando eu era criança. Mas ela, pode esfregar, ela não dói mais. Por quê? Porque ela já cicatrizou, ela ficou lá no passado. Assim é a ofensa. E assim é quando nós liberamos perdão. Fica lá no passado. Amém? Aí diz assim: o perdão é a encarnação da graça de Deus, é o amor em ação. Perdoar não é sinal de fraqueza, como alguns pensam, mas de força. Os fortes perdoam e os fracos se vingam. Cristo nos deixou o exemplo. Mesmo tendo sido maltratado, julgado e crucificado injustamente, do alto do madeiro, Jesus liberou perdão para os seus ofensores. Amém? Agora vamos para a próxima lição. Batalha espiritual, uma guerra invisível. Existem dois extremos perigosos relacionados à batalha espiritual. O primeiro é o da alienação, que é o caso dos cristãos que vivem totalmente alheios às ações do diabo no plano espiritual. O outro extremo é aquele que vê o diabo em tudo. Quando tropeça, perde o ônibus, cai da bicicleta, etc. O cristão equilibrado consegue ter a percepção correta da batalha espiritual sem pender para nenhum dos extremos. Falar da luta do bem contra o mal parece invenção, mas ela é real. Conhecendo a realidade da batalha espiritual, Paulo apresenta aos crentes de Éfeso a armadura de Deus. Com ela, o cristão é capaz de prevalecer sobre o inimigo. Ou seja, a revista está dizendo aqui pra gente, não seja nem 8 nem 80. Tem pessoa que fala assim, o diabo não existe. E não percebe que Satanás ele é astuto e que ele luta 24 horas para destruir a família, para destruir as vidas, para nos destruir. Satanás luta 24 horas contra nós. Então, são coisas assim, a gente não pode deixar desapercebido isso. Mas também não podemos ser tão obcecados ao ponto de dizer, a gente faz as coisas erradas e culpa o diabo. Eu gastei demais esse mês, fiquei sem nada. Olha, o diabo roubou todo o meu dinheiro, minha economia. Não, você gastou demais, não conseguiu pagar a conta. A pessoa cai, foi o diabo. Tudo é o diabo. Aí a pessoa começa a dar uma alusão tão forte, um poder tão forte a Satanás, que de repente ela começa a enxergar Satanás aquela coisa tão grande. E Deus? Onde está? Porque muito maior é Deus. Satanás ele é astuto. Satanás ele era anjo ungido, anjo de luz. E Satanás foi banido do céu, porque ele intentou ser igual a Deus. Então, ele existe, ele é real e ele luta contra a nossa vida. Então, você tem que perceber que o inimigo, ele não está bobeando, ele não está brincando de ser diabo, ele está lutando para carregar as vidas para o inferno. E Satanás, ele se tornou o inimigo número 1 da nossa vida. Ele quer destruir a nossa família, o caráter, mexer na área da sexualidade, levar as pessoas aos vícios. Tudo que ele puder fazer para te destruir, ele vai fazer. Mas nós temos que crer na palavra de Deus e nos revestir da armadura de Deus. Colocar em nós a nossa mente cativa no Senhor e saber que nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual e só se combate aquilo que é espiritual com algo espiritual. Então nós precisamos manejar bem a palavra do Senhor, nós precisamos ter a palavra do Senhor cravada dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos lutar contra o inimigo. Porque nós não vamos pegar uma espada, uma arma e matar o diabo. Não, mas nós vamos resistir ao diabo. Porque a palavra de Deus diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir é resistir mesmo. É você não cair nos laços de Satanás. É você não dar brecha para Satanás. É você ficar com a tua mente totalmente cativa em Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se revestindo a tua mente com a palavra de Deus. Para quê? Para que você possa lutar espiritualmente contra o diabo. Amém? As armas que o Senhor preparou para o crente não são carnais. Então,
Primeiro você deve colocar o cinturão da verdade, que representa a sinceridade, a transparência e a autenticidade do cristão, ou seja, o seu caráter. Depois, vista a couraça da justiça, que diz respeito ao comportamento público, à vida irrepreensível e ao bom testemunho do crente. Continuando, calce as sandálias do Evangelho da Paz, isso é, caminhe segundo os ensinamentos de Deus, praticando o Evangelho. Use também o escudo da fé, o qual representa a postura espiritual correta. Não duvide, fala com ousadia e convicção daquilo que você crê. Coloque então o capacete da salvação, que gera harmonia entre o seu corpo e a sua mente, pela certeza de que sua vida está segura em Cristo. Por fim, empunhe a espada do Espírito, a palavra de Deus, para anunciar a verdade. O cristão deve assumir uma postura corajosa e intrépida diante do inimigo. Para isso, seja vigilante e persevere na oração, que é uma arma de defesa e ataque espiritual. Ou seja, Deus nos deu todas as armas para nós lutarmos contra Satanás. Então, cabe a nós usarmos essas armas. Sabe, aquela coisa assim, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando. Então você se torna um alvo fácil, porque ninguém vai para uma guerra sem conhecer o inimigo. E ninguém vai para uma guerra sem armas. Eu vou para uma guerra, mas eu não, né? Os soldados vão para uma guerra, mas eles não sabem quem são os inimigos e eles vão totalmente desarmados. Vocês já viram isso? Isso não existe. Quem vai para uma guerra vai preparado para essa guerra, vai armado para essa guerra. Não vai de qualquer maneira, de qualquer modo. Amém? Então, nós precisamos lutar com as armas de Deus, usando a palavra de Deus, usando a oração. E fale de Deus. Aquilo que você sabe falar, fale de Deus, não se cale. Nós não estamos num tempo de calar. Nós estamos num tempo de anunciar o Evangelho. E você é um soldado. Você é um daqueles que está na guerra. Guerras espirituais. Nós precisamos levar o Evangelho, sim. Anunciar o Evangelho, sim. Limpo, da melhor maneira, puro. Por quê? Porque as pessoas só serão libertas de Satanás quando elas conhecerem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas só conhecerão a Cristo quando elas ouvirem de Cristo. E eu e você temos que anunciar a palavra de Deus, em todo o tempo e fora do tempo. Mas a palavra de Deus, sim, do jeito que ela é. Não amaciando o ego de ninguém, não passando a mão na cabeça de ninguém, porque pecado é pecado, ele tem que ser anunciado. Só assim nós combateremos as armas do inimigo. Porque o diabo quer o quê? Que nós pequemos, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado leva o homem a uma morte espiritual, é o que o diabo quer. Mas nós temos armas na nossa mão para lutar contra isso. Amém? Então que nós possamos ter a nossa mente focada em Cristo. Senhor, eu vou resistir ao diabo e ele fugirá de mim. Porque eu vou resistir, Senhor, com todas as forças que eu posso resistir. E assim, Satanás fugirá de nós. Amém? Então, agora nós vamos passar para o outro tópico da lição. Vamos lá, né? O caráter cristão. Um dos atributos de Deus é a verdade. Eu sou a verdade. Além disso, como cristão, devemos refletir o caráter divino, que é honesto e santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sendo assim, o comportamento honesto é uma questão de obediência e fé. Então, está falando aqui sobre a gente ter o caráter de Cristo. Um caráter reto,
um caráter digno, a gente não mentir. Até tá falando, eu achei bem interessante que está dizendo aqui. Algumas pessoas confundem caráter com temperamento. Por exemplo, temperamento é aquele jeito que a pessoa é. A pessoa é calma, a pessoa é nervosa, a pessoa é irritada, a pessoa é brava. Mas as diferenças de humor, modo de ser, tem gente que é bem sorridente, bem risonho. Isso são o temperamento da pessoa. Agora, o caráter, na realidade, refere-se a quem somos, a como conduzimos nossa vida, nossas atitudes. Ou seja, o caráter é aquilo que somos quando ninguém está nos vendo. Então, o assunto é um assunto sério. Por quê? Porque a gente, às vezes, pode querer demonstrar uma coisa que nós não somos. Então, se você tem um caráter parecido com o caráter de Cristo, que é o que nós devemos buscar, ter o caráter de Cristo, nós seremos sinceros. Primeira coisa abominável, a mentira. Um cristão que tem caráter, ele não mente. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele fala a verdade. Não é que ele fala, eu falo a verdade, dou a quem doer e sai pisando nos outros, massacrando os outros. Não é isso. Mas nós temos que ser ponderados. Falar a verdade sempre, mas de uma maneira educada, de uma maneira que as pessoas venham entender aquilo que a gente quer falar. Então, a palavra aqui na revista está dizendo assim: quem decide seguir a Cristo se torna nova criatura, o que significa que seu caráter precisa ser transformado à semelhança do caráter de Cristo. Mesmo que isso não seja algo fácil, é possível. Ou seja, a velha natureza, aquela natureza que a gente tinha antes da gente conhecer Cristo, aquela natureza que a gente tinha antes da gente conhecer Jesus, antes da gente entregar a vida a Jesus, essa natureza vai morrer e nós vamos passar a ter o bom perfume de Cristo. Nós vamos passar a ter o caráter de Cristo. Aí diz assim, que nós somos transformados à luz da palavra de Deus. Aí mais uma vez, eu volto a dizer, nós só conheceremos a Cristo quando nós lermos a palavra. Nós só seremos transformados quando nós entregarmos mais, nos dedicarmos mais a buscar e conhecer o Senhor. Porque nós só vamos ser parecidos com Cristo quando nós conhecermos a vontade dele, quando nós conhecermos o caráter dele, quando nós conhecermos a pessoa de Cristo através da palavra do Senhor, através da Bíblia. Então, aí entra o que nós já dissemos: conhecereis a verdade os libertará. Conhecereis a palavra causará em você uma mudança. A balança é um objeto que pode ser facilmente adulterado. O mercador pode alterar o peso, o padrão e tirar vantagens na negociação. Por isso, desde o tempo da lei, havia uma preocupação com o peso padrão, que é a base da medição correta. Ao fazer negócio com alguém, seja justo em sua medida. Avalie bem o valor do seu produto, não cobre a mais nem a menos por ele. Sabe o que está dizendo aqui? Que em tudo na vida nós temos que ser retos. Nós temos que ser direitos, pessoas corretas. Se você vai fazer um serviço para alguém, você não pode enrolar a pessoa. O pastor Oswaldo sempre falava assim, que tinha pessoas funcionários que iam no banheiro e ficavam lá, matando o tempo no serviço, às vezes lendo, mexendo com o celular, roubando o tempo do patrão. Isso tá certo? Isso tá correto? Mas é só uma coisinha assim. Não é uma coisinha assim. A pessoa está lá dentro do banheiro, ninguém tá vendo ela. Ou seja, o caráter se mostra quando ninguém tá vendo. Aí o que acontece? O caráter tem que ser desenvolvido em todas as áreas da nossa vida. Um bom exemplo é na amizade. Existem pessoas que dizem ser amigos, mas não são. Por exemplo, ele na sua frente ele é aquele doce, sorri, agradável, mas dentro dele ele tem inveja,
ele tem raiva, ele cobiça as coisas que você tem, ele queria que você não fosse para frente, mas ele se mostra seu amigo. Por quê? Porque ele não tem um caráter reto. E nós precisamos ter o caráter de Cristo e nós precisamos ser esse amigo verdadeiro, porque às vezes a gente fala, mas a pessoa não é verdadeira, mas e eu sou. Nós não temos que julgar o outro, nós temos que nos julgar, se analisar, se avaliar. Como que é o meu caráter? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para fazer essa autoanálise do seu caráter? Você tá com um caráter parecido com o caráter de Cristo? O caráter de Cristo está vivo dentro de você? Você foi transformado por Cristo? Quando você olha na Bíblia, você lê a palavra do Senhor, você se compara. Não que nós sejamos perfeitos, mas você se enquadra na maioria dos quesitos? Ou você precisa nascer de novo? Antigamente, a palavra tinha o poder de um contrato. Misericórdia, hoje, hein? Era uma questão de honra cumprir o que foi dito. Não precisava de todos esses papéis e testemunho e reconhecimento de firma. A palavra da pessoa tinha valor, tinha um peso de valor. Era como se fazia um contrato de boca, porque as pessoas honravam com o que elas falavam. Hoje em dia é muito difícil isso. Muito difícil. Hoje em dia as pessoas têm que, assinar lá, escrever, assinar. Você vê se a pessoa está escrevendo, se ela está fazendo direitinho e se ela vai cumprir com o que ela falou. Porque as pessoas se corromperam. E nós não somos apenas mais um na multidão. Nós somos um na multidão. Um diferente. Se a multidão toda faz isso, você não é mais um na multidão. Você é um que está caminhando nessa multidão. E você precisa ser diferente. Eu preciso ser diferente. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz para nós sermos. Honestos, retos na vida das pessoas. Olha só. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo vos aborrece. Por isso é que o mundo vos aborrece. Ou seja, a gente anda na contramão do mundo. Onde muita gente estão fazendo as coisas erradas, o jeitinho brasileiro, nós precisamos andar corretamente, mesmo que isso às vezes aos nossos olhos nos cause algum prejuízo. Mas é melhor a gente ter algum prejuízo terreno do que ter um prejuízo no céu. Por quê? Porque a gente às vezes quer fazer as coisas tudo certinho e as pessoas falam, nossa, mas você é tão... Sim, nós somos, por quê? Porque nós temos o caráter de Cristo, não do mundo. Então, nós somos cidadão celestial. A nossa pátria não é aqui. Então, nós nunca vamos conseguir ser igualzinho o mundo, se nós tivermos o caráter de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, não nos amoldar com o mundo. Deus tem compromisso com aqueles que o temem e a Ele obedecem. O Pai oferece ao sincero sua amizade, família abençoada, vida longa, prosperidade e muito mais. Mesmo sabendo disso, a nossa natureza humana está corrompida desde a queda e a falta de caráter é mais uma consequência do pecado. Sendo assim, temos que negar a nossa humanidade e nos render ao Espírito Santo todos os dias. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A pessoa de caráter íntegro alegra uma cidade inteira, diz Provérbios 11, 10. Deus procurou em toda Jerusalém alguém que agisse com retidão e buscasse a verdade. O destino da cidade estava em jogo e seu futuro dependia da existência de alguém de caráter íntegro. Se isso acontecesse hoje, você seria essa pessoa?
Pesado, né? Ou seja, se Deus olhar para a terra hoje e procurar uma pessoa íntegra, uma pessoa com caráter como o de Cristo, você é essa pessoa? Eu sou essa pessoa? Deus vai olhar para nós e vai nos achar tentando pelo menos mudar, tentando pelo menos ser melhor, porque nós não somos perfeitos, mas nós tentamos todos os dias ser melhor através da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a sermos melhor. A Bíblia nos ensina a conhecer a Jesus. A Bíblia nos mostra quem é Jesus. Aí a gente coloca Jesus e a gente começa a olhar para nós. Onde nós estamos mais parecidos com Jesus, onde nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Porque Jesus quer forjar o nosso caráter, Jesus quer nos mudar, Jesus quer nos moldar. E nós precisamos deixar o Senhor fazer isso. E por isso temos a pessoa do Espírito Santo que nos ajuda a sermos melhor. E que nós possamos ser melhor mesmo a cada dia, pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude, Senhor, a ser melhor a cada dia. Eu quero, Senhor, ser parecida com o Senhor. E tem tanta coisa que a gente precisa mudar ainda, tem tanta coisa que Deus precisa nos lapidar ainda. Mas se o Senhor nos encontrar buscando melhorar, já é uma coisa maravilhosa. Porque se a gente achar assim, mas tá bom do jeito que tá, e a gente continuar na mesmice sem tentar melhorar, isso é um perigo muito grande, porque nós podemos cair no pecado, nós podemos desagradar a Deus, e nós sabemos que o pecado afasta o homem de Deus, e não é isso que nós queremos, não é por isso que nós estamos na presença do Senhor. Nós queremos cada dia mais e mais estar mais perto de Deus. Cada dia mais e mais sermos um testemunho melhor. Para que as pessoas olhem em nós, que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. A melhor maneira de você pregar o Evangelho não é você muito falando, não. É você sendo um testemunho vivo da palavra de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo através da nossa vida. Essa tem sido uma busca diária. E eu quero que você, adolescente, tenha também esse compromisso, essa busca diária de ser mais parecido com Cristo. Então, você que tem costume de mentir e achar assim, é só uma brincadeira. É só uma mentirinha, é só uma brincadeira. Mentira não faz parte do caráter de Cristo. Cristo é verdade. Então, nós não podemos, não tem como nós servirmos a dois senhores. Agradar a Deus e agradar ao mundo. O apóstolo Tiago também estava atento a esse tipo de situação quando disse: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo? Olha o perigo disso. Se você quiser ser igual ao mundo, todo mundo faz, eu vou fazer. Todo mundo tá fazendo, é normal, eu vou fazer. Você se torna inimigo de Deus. Porque você quer agradar as pessoas do mundo. E quando nós queremos agradar as pessoas do mundo, muitas vezes nós pegamos atalhos e caminhos errados. E isso nos torna inimigos de Deus. Amém? Isso porque para ser amigo de Deus é preciso cumprir as suas ordenanças e seguir as suas orientações. Vós serei meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Vós serei meus amigos se fizer o que vos mando. Como que eu vou saber o que Jesus manda eu fazer se eu não pego nunca a Bíblia na mão para ler?
A palavra de Deus fala que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Não fala que o Espírito Santo vai vir pôr na sua cabeça a palavra de Deus sem você ler. Então, nós precisamos ter intimidade com a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Se você está esperando o quê? Voltar para a igreja para catar a Bíblia? Eu aposto que às vezes a Bíblia sua está ficando até lá grudinhada dentro do seu guarda-roupa, dentro do seu armário, na sua estante. Leia a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Só assim você vai conhecer o caráter de Cristo. Amém? Deus te convida a ser um na multidão, a fazer a diferença em meio a uma geração corrompida na contramão de um mundo sem ética. Desenvolver o caráter de um seguidor de Cristo não é algo imediato, pelo contrário, leva tempo. À medida que você aumenta sua intimidade com Jesus, esforçando-se para seguir seus ensinamentos, mais o seu caráter se assemelha ao dele. Amém? Então não tem outro caminho, não tem outro jeito. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, se familiarize com a palavra. E nós vamos crescendo dia após dia. Amém? Até nós chegarmos a ser mais parecidos com o caráter de Cristo. Espero que vocês tenham entendido o resumo, né, que foram de 3 lições. E eu peço a Deus que tudo isso passe rápido, que essa pandemia passe rápido e que o fato de nós estarmos vivos já é uma grande glória. O fato da gente, né, estar aqui já é uma vitória. Então, que a gente saiba ser gratos a Deus, que nós possamos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E se algumas pessoas perderam alguns entes queridos, muitas pessoas perderam muitos entes queridos, que o Espírito Santo venha trazer consolo, que o Espírito Santo venha derramar de paz no coração. Porque só Jesus dá a paz que excede todo entendimento e guarda a nossa alma. Amém? Nós estamos vivendo num mundo sem paz, mas ainda há paz em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço ao Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Um beijo. Fiquem com Deus.